Qual a principal função dos núcleos da base? Senta que lá vem história, hein? Os núcleos da base representam núcleos de massa cinzenta na base do cérebro. Aqui a gente tem, basicamente, três núcleos da base principais, que são o núcleo caudado, o putamen e o globo pálido. E outros núcleos da base, que são acessórios, eles participam de outras funções que não a parte motora. Como o caso da amígdala, por exemplo, que é o corpo amidaloide, né, que é uma massa nuclear, que ela pertence ao sistema límbico. Os núcleos da base têm várias funções, dependendo de qual for que eu estou falando. Se eu estou falando desses três primeiros, que são os principais, quem são eles? Ó? O núcleo caudado está aqui em cima, esse amarelinho, tá? Porque ele vem do sentido antero-posterior e forma uma cauda mesmo. Então, como eu tenho um corte coronal, eu só vejo um pedacinho dele aqui, mas ele é grande. Aqui eu tenho o putamen, que é esse grandão, e aqui eu tenho o globo pálido, que ele é dividido em globo pálido externo e interno, né? O globo pálido lateral e medial. Aí eu tenho aqui um espaço entre eles aqui. E aqui entre o putamen e esse aqui, que é o lobo da ínsula, eu tenho esse negocinho aqui, ó. Esse aqui é o claustrum, tá? Esse aqui é o claustrum, é um núcleo da base também, tá bom? Aqui no meio do cérebro a gente tem o tálamo, isso aqui é o tálamo, tá? Então o tálamo direito e o tálamo esquerdo. Terceiro ventrículo, que tem relação com o diencéfalo. Ventrículos laterais aqui, ó. E aqui uma coisa bem interessante de vocês saberem, isso aqui é a substância negra, ó. Essa aqui, ó. A substância negra não compreende o núcleo da base, tá? A substância negra é o núcleo do mesencéfalo. Então, é difícil colocar isso na cabeça dos alunos, porque existem alguns livros que colocam a substância negra como o núcleo da base, mas os núcleos da base geralmente são esses núcleos aqui que a gente encontra entre o tálamo e o lobo da ínsula aqui, ó. Olha que coisa linda os núcleos da base, Ian. Você vai entender o porquê que o núcleo caudado é o caudado, ó. Se eu tirar o telencéfalo aqui, ó, olha o que eu vou ver na parte mais profunda do cérebro. Esses aqui são os núcleos da base, ó. Esse aqui é o núcleo caudado. Tá vendo por que ele é o núcleo caudado? Por que naquela imagem você só viu um rabicho dele? Porque ali era um corte assim, ó. Era um corte coronal. O corte estava sendo feito assim. Então o que você via era só a bolinha do núcleo caudado aqui. Mas quando você olha lateralmente o caudado, ó, olha o tamanho do bicho aqui, ó. O bicho tem cabeça, corpo e cauda, nego. Aqui é o putamen e lá dentro, ó, o globo pálido lateral e o globo pálido medial aqui. O globo pálido externo e interno aqui, ó. E aqui eu tenho o tálamo, ó. Aqui é o tálamo, ó. Então vocês têm um detalhe aqui dos núcleos da base, para vocês verem como eles se apresentam aqui nessa vista lateral. Olha que interessante. Os núcleos da base, se vocês perceberem aqui, eles são importantes porque eles vão ficar entre o córtex cerebral e o tronco encefálico. Então eles vão fazer o meio campo das vias motoras, principalmente. Apesar de ter algum papel nas vias sensitivas também, qual que é a função dos núcleos da base? É assim, ó. Eu tenho aqui um neurônio chamado córtico nuclear, que ele vem aqui e faz sinapse nos núcleos da base. Aí, nessa sinapse, porque aqui os núcleos da base, como são núcleos, são corpos celulares de neurônios. Então aqui eu tenho um corpo celular de neurônio, ó. Aí esse outro neurônio, ele vai penetrar na medula e é aquele neurônio que vai fazer a decussação aqui, ó. Então, quando a gente tem qualquer movimento que seja no corpo, se a gente não tivesse os núcleos da base e o tálamo nessa região, e também a substância negra, tá? Que a substância negra é importante nisso, que eu vi que você perguntou sobre o Parkinson também. O Parkinson, basicamente, ele pode ocorrer pela degeneração dos núcleos da base e da substância negra. Eu vejo algumas referências falando só da substância negra, mas é que pode acontecer só na substância negra, só em alguns dos núcleos da base ou nas duas, tá bom? Talvez seja por isso que o pessoal confunde substância negra com núcleos da base. Se você não tivesse essa mediação dos núcleos da base aqui, com o trato córtico-espinhal, que é esse aqui que vai fazer a decussação nas pirâmides, porque assim, ó, você tem que pensar que aqui você tem um lado, e aí do outro lado eu estou tendo a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui um corpo celular no córtex, aí eu vou ter aqui um axônio que vai vir até os núcleos da base aqui, como os núcleos da base são núcleos, eu tenho aqui corpos celulares, e aí esse corpo celular vai vir aqui, e quando chegar na altura do bulbo, eu vou ter lá a decussação. Entendeu? Então, esse neurônio motor que a gente tem aqui,
chegando, né, saindo do córtex e indo lá para a medula, ele faz uma pausa aqui nos núcleos da base e também no tálamo para você modular os movimentos voluntários, para saber quando você faz um movimento fino, quando você tem que fazer mais força. Então, são os núcleos da base que fazem a mediação da quantidade de força que você precisa fazer para gerar determinado movimento, tá bom? Então, a gente tem uma parte muito especializada dos núcleos da base e da substância negra exercendo essa função, tá? Então, é algo muito semelhante com o que o cerebelo faz. O cerebelo, geralmente, ele faz cálculos também, tá? A função cerebelar é mais de cálculos, propriocepção, tônus muscular, coisas do tipo. Aqui, os núcleos da base estão envolvidos mais na quantidade de força necessária para você determinar qualquer função. A doença de Parkinson, como esses neurônios aqui, eu tenho muitos neurônios dopaminérgicos, principalmente na substância negra, quando eu tiver a diminuição da produção de dopamina nesses neurônios, eu tenho uma degeneração da substância negra, porque os neurônios não estão exercendo adequadamente suas funções, e nesse caso isso acontece porque a substância negra, ela também exerce um tipo de função sobre os núcleos da base e o tálamo. A gente tem aqui os núcleos da base fazendo sinapses também com a substância negra. Você quer ver uma imagem bonita para você entender essa parte? Olha só, olha isso aqui, ó. Olha as conexões que a gente tem aqui, ó, entre os núcleos da base, que estão aqui, ó, putamen em vermelho, globo pálido lateral, globo pálido medial, tá aqui, ó. Conexões do córtex cerebral com os núcleos da base, e aqui o núcleo caudado, ó. Olha as conexões que eles estabelecem. Aí depois eles vão estabelecer uma conexão direta com o trato córtico-espinal e também estabelecem conexão com a substância negra, que aqui está em verde, e com o núcleo subtalâmico aqui, ó. Então olha como essas estruturas aqui se comunicam nessa região aqui, tá? Então tem toda uma parte inibitória e excitatória dessas regiões para você modular a quantidade de força que você faz em determinado movimento. Então essas são as vias, ó, córtico-nucleares, tá? Então essas aqui são as chamadas vias córtico-nucleares entre o córtex cerebral e os núcleos da base. Depois a gente tem vias córtico-pontinas, tem um monte de vias aí. Então o sistema nervoso é muito complexo, tá? Mas basicamente a função dos núcleos da base é o controle dos movimentos voluntários do corpo mesmo, tá bom? Então essa é uma função importante dos núcleos da base.